Bem-vindos ao Tamanho Familiar, o podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. O nosso convidado de hoje é o Francisco Picão de Abreu. Nasceu e vive em Elvas com a mulher Alexandra e os filhos. Foi pai aos 19 anos e agora aos 38 será pai do 9º filho. Embora tenha nascido com um pé na agricultura, optou por seguir direito, profissão que equilibra com o desafio de criar uma grande família. Vamos conhecer a vida desta família de 11 e como equilibram as várias responsabilidades para que esta seja mais uma história familiar de amor e sucesso. Francisco, bem-vindo. Olá, Catarina, obrigado. E obrigada por teres vindo de Elvas. Ora, essa. És o quarto de 5 irmãos, não é verdade? Sou o quarto de 5 irmãos. Como é que foi nascer e crescer numa casa cheia de gente? Foi bom. Os meus pais já tiveram o meu irmão Vasco, não é? Que é o mais velho, que tem 54 anos. Depois tiveram a minha irmã Marta, a minha irmã Margarida, e à partida estava fechado o núcleo dos filhos. Depois fizeram umas catequeses e tal, e foram convidados a abrir-se à vida, tal como eu, e nasci mais eu depois. Já a minha mãe tinha 38 anos e a minha irmã Sara tinha a minha mãe 41. E de maneira que acabamos por ficar os 5. Pois. E quais são as melhores memórias de uma infância vivida em Elvas? As memórias são boas. Eu gostei muito de crescer e viver em Elvas, pela liberdade. Sei lá, eu lembro-me de coisas que agora até os nossos filhos já fazem menos, mas eu acabava de jantar e ia jogar um bocadinho a bola para a rua perto de casa, há um descampado em frente. Se tinha que ir ao quiosque ali ao lado, íamos tranquilamente, sem problemas, deslocávamos-nos sem grande supervisão, havia uma grande liberdade e todas as crianças, não é? Eu também. É uma coisa que valorizava muito, era essa liberdade de movimentação e de poder fazer um bocadinho o que me apetecia, com horários e com regras, mas com uma grande autonomia ao mesmo tempo, não é? E acho que é bom crescer assim neste ambiente mais rural, que nos permite esta liberdade, que se torna também ao mesmo tempo saudável. Eu gostava muito de ir com o meu pai ao monte, aparelhava um cavalo, dava uma volta a cavalo enquanto o meu pai fazia o que tinha lá a fazer. Ia e vinha da escola a pé, saía da escola, ia para o futebol primeiro e depois para o rugby a pé, e vinha dos treinos a pé, a correr. Eu acho que nisso hoje em dia, eu pelo menos peco um bocadinho, que é temos que levar os meninos, trazer, tal. Essa liberdade, mesmo em Elvas, continua a ser um meio rural e tranquilo, desapareceu um bocadinho, não sei por excesso de zelo nosso. Mas sentes-te inseguro, por exemplo, em deixá-los ir a pé? Não sinto nada. Eu próprio não facilidade consigo. às vezes, não é? É facilidade. Pois. O querer-lhes facilitar a vida, que às vezes acaba por lhes retirar alguma autonomia também, não é? Pois. Mas Fruto dos tempos também, talvez, fruto dos não é? tempos também. Olha, e tu foste forcado, jogavas rugby, como é que Sim. foste como adolescente? Eu, como adolescente, o meu pai foi fundador de um grupo de forcados, que é o Grupo Débora. O meu pai foi um dos fundadores, mas nunca me impeliu ou nunca me incutiu muito isso. Isto surge na minha vida numa fase relativamente avançada da adolescência, com 15 anos, em que se me despertou este interesse e fui experimentar. E depois aquilo é uma adrenalina tão grande que aquilo é tipo viciante, não é? Para quem cresce naquela cultura e para quem está habituado ao campo, a tratar os animais, é uma coisa muito mais natural do que possa parecer para quem vive naturalmente na cidade. E gostei imenso daquilo e dediquei ao Grupo Débora 10 anos da minha vida, mais ou menos dos 16 aos 27. Foi uma experiência fantástica, fiz ali amigos para a vida, que é acima de tudo o que se leva de lá, é uma amizade muito forte, porque estamos todos ali numa praça com um touro à frente, né? Eu até peguei alguns touros, mas ajudava mais. Sim. É um amigo que ali vem, que nós quase instintivamente damos tudo para que aquilo corra bem, que ele não se aleje e tudo mais. E para que a pega resulte com relativa facilidade e sem que ninguém se aleje, que seja também um bom espetáculo, não é verdade? Que também seja um bom espetáculo. Mas acima de tudo o que nos motiva é esta amizade, depois acabamos por ganhar uns pelos outros, todos com aquele objetivo comum, que é o amor a esta arte tão portuguesa,
que é a arte de pegar touros. Então, e os teus filhos? Algum deles está nos forcados? O meu filho Manel já começou a demonstrar essa vontade. Eu acho que ele é muito novo para já. Que idade é que ele tem? 14 anos. 14. Porque, quer dizer, aquilo aleija. E tens que ter já, se calhar, algum cabedal, não é? Exatamente. E eu acho que ele ainda não tem esse cabedal. Deixo ir pontualmente para tomar algum contacto com aquilo. Numa outra demonstração com vacas mais pequenas, em que aquilo é menos exigente, já o deixo participar e já o levo. Agora, acho que ainda é um bocadinho cedo, mas assim acho que tenho conseguido manter viva essa vontade dele, sem o deixar já entrar propriamente no grupo, que depois se torna uma coisa exigente e que eu acho que é preciso estar formado fisicamente e também mentalmente. Ter cabeça, não é? Ter cabeça, Saber. porque os treinos são longe, depois as corridas no verão, então, na minha altura, houve épocas que tínhamos 22, 23, 24, 25 corridas por verão, não é? E andamos sempre De um lado para o outro. de um lado para o outro, sem supervisão e tal. E então, eu pelo menos, o meu pai tem 82 anos, portanto não andava atrás de mim para um lado e para o outro. E eu também conto não andar, não é? Pois. E portanto acho que mais que fisicamente, acho que ele mentalmente também já tem que estar formado e tem que ter um tipo de responsabilidade que eu acho que ainda não tem. Muito bem. Especialmente o Manel. E como é que conheceste a tua mulher, a Alexandra? Olha, conheci a minha mulher lá em Elvas. Elvas é uma cidade pequena, não é? Aquilo tem 20 mil habitantes. Eram amigos de pequeninos? Não muito, porque a minha mulher tem mais 3, 4 anos que eu. E então nessa fase de criança, adolescência, faz muita diferença. Tem a irmã da minha mulher, portanto a minha cunhada, é que é mais próxima da minha idade e estava numa turma onde eu tenho primos e amigos muito próximos. E então era mais amigo da irmã. E depois comecei-me a dar mais com a minha mulher numa altura em que os meus sogros foram fazer uma viagem ao Brasil. Elas ficaram sozinhas lá em casa, fizemos lá uns jantares e tal. E eu já conheci a Alexandra, né, logicamente, mas comecei a conhecê-la melhor. E começou aí um bocadinho também a vossa história. Que giro. E foste pai aos 19 anos, não é verdade? No primeiro ano da faculdade. Exatamente. Foi algo que aconteceu ou foi mesmo propositado? Não, foi algo que aconteceu. Sim. Não sei, não sei se alguém programa ter um filho no primeiro ano da faculdade, não é? Para mim foi assim uma coisa... Na altura foi um impacto grande, não é? Porque eu soube que ia ser pai, tinha ainda 18 anos. Tinha acabado de entrar na universidade. Foi muito giro que eu tinha professores, lembro que tinha um assistente de Direito Constitucional, que era o Dr. Luís Pereira Coutinho, que dizia assim, olha, porque eu, depois às páginas tantas, houve umas frequências que faltei, há alturas que eram importantes para a gravidez, e depois justifiquei com estas consultas, com estas coisas. E era engraçado os professores que estavam a ser pais naquela altura dizerem-me, olha, Francisco, então não compre camas da marca X, porque eu comprei uma e desfaz toda e não presta, compre antes da marca Y. Foi engraçado também... Essa partilha de experiências, essa não é? partilha de experiências, sendo eu muito novo, né, eles também perceberam muito bem e foram quase todos muito condescendentes em flexibilidade de frequências e tudo mais. E foi numa altura em que se discutia a possibilidade da despenalização do aborto. E na minha faculdade, que é a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, até houve lá uma vez que fizemos tipo um debate, né? Estava um professor catedrático que defendia a não despenalização do aborto, um professor assistente e um aluno, que no caso era eu. E do outro lado os que defendiam a despenalização. E achei piada que o meu colega, que foi tipo um debate, ele chamou-me assim, pois o que o colega diz é tudo muito certo, mas eu queria ver se fosse consigo. E digo, olha, calha bem, não é se fosse, é que foi. Não é? E eu, a minha mulher, que na altura era namorada, decidimos que a nossa filha vivesse. Portanto, não é conversa, não é teoria, foi a prática. Boa, defender a vida logo desde o início. Exatamente. E a decisão de ter 9 filhos, vocês vão agora ter o vosso 9º filho, foi algo que desejaram ainda no namoro? Ou seja, pensaram logo neste gosto de ter... Sim, nós sempre pensámos em ter uma família relativamente numerosa. Nunca pensámos em ter uma família tão numerosa. E nem pusemos assim um número como objetivo. Não é? Sim. Nós entendemos os filhos como um dom de Deus. É? E o que temos feito é abrir-nos um bocadinho a essa vontade. Tivemos
num espaço relativamente curto de tempo, 7 filhos. Portanto, eu não sei, tive quase a entrar para o Guinness porque eu com 30 anos já tinha 7 filhos. Assim, no mundo ocidental... Pois, no mundo ocidental, Deve exatamente. haver poucas pessoas com aos 30 Ou anos em que Portugal, tivessem vá. 7 filhos. E há uma coisa que havia um presidente lá do Conselho Regional de Ordem dos Advogados que me dizia: doutor, não é o ter os 7 filhos, é serem todos da mesma mulher. Isso é que hoje em dia ainda é mais raro, não é? E portanto... Qual é a observação mais frequente que te fazem quando dizes que tens 9 filhos? Já tive Já ouviste reações das mais variadas, umas de respeito e admiração. Já disseram que eu sou maluco. Quer dizer, isto tem um bocadinho de tudo, tem um bocadinho de uma insanidade. Porque isto é, o ter 9 filhos é uma pessoa viver num limbo quase permanente, não é? Que nunca sabe para onde é que a nossa vida vai. Aquela coisa de planear tudo, de que tudo corra assim, de que tudo seja esquematizado e sistematizado. Pá, com 9 filhos é impossível. É impossível. O cumprimento dos horários torna-se muito complicado, não é? Porque há sempre um que se esquece disto, que se esquece daquilo. E nós temos que pôr o coração um bocadinho à larga e aceitar as coisas que vão sucedendo com naturalidade, não é? Assim como a vinda dos filhos. Vocês já passaram assim por alguma dificuldade grande ou assim um momento mais difícil como família? Passamos, não é? Por isso é que eu digo, há uma diferença grande de idades, por exemplo, entre o Salvador, que é o sétimo. Eu aos 30 anos tinha 7 e só voltei a ser pai aos 37. E quando a minha mulher estava grávida do Salvador... Vamos só fazer aqui um ponto da situação, que portanto, a mais velha é a Leonor, que tem 18 anos. 18, e a seguir? A seguir é o Francisco, que tem 16. Sim. Depois o Manel, que tem 14. O Afonso, que tem 12. A Carminho, que tem 11. O Vicente, que tem 9. E o Salvador, que tem 8. E depois tenho o Domingos com 1 ano, 14 meses, vá. Sim. E o Lourenço, que há de nascer entre maio e junho, se Deus quiser. Sim. Então estavas a dizer que essa dificuldade... Quando a Alexandra estava grávida do Salvador, mais ou menos de 22 semanas, foi no verão, nós tínhamos ido passar férias ao Algarve, e eu tive que vir uma semana antes, porque na altura trabalhava... Não era bem uma avença, mas pronto, trabalhava como jurista no meu IPSS e tinha férias, como as pessoas normais, tinha férias marcadas, de acordo com a entidade empregadora. Então tive que vir uma semana mais cedo do Algarve. E, entretanto, a minha mulher estava grávida de 22 semanas, já se tinha sentido mal antes de irmos de férias. Fomos ao médico e tal, ao obstetra, e ele entendeu que aquilo seria uma infecção urinária e tal, em função dos valores. E pronto, ela tomou anti-inflamatórios que podia, estando grávida, e fomos de férias. Então, a verdade é que o antibiótico deve ter mascarado aquele que de facto era o problema, que ela tinha, que era uma apendicite, e que não se conseguiu identificar, e o apêndice inflamou tanto que acabou por rebentar, literalmente. E ao rebentar aquilo, eu não sou muito versado em medicina, mas o apêndice ao rebentar solta pus, não é? Para a cavidade peritoneal, eu fiquei a saber na altura. Peritonite. E fez uma peritonite. E esteve muito perto de fazer uma septicemia. Pois. E pronto, isso foi uma altura muito complicada, porque, imaginem, grávida de 22 semanas, a peritonite obriga a uma operação que barriga aberta. Foi a barriga aberta toda, os com órgãos todos quantos fora. Em casa? E com 6 em casa. Com 6 em casa, pois. E portanto, a operação foi feita com o Salvador ao colo, das mãos de uma enfermeira, não é? Porque tiveram que segurar o útero enquanto limpavam todos os outros órgãos e tratavam da infecção que se tinha generalizado ali na cavidade peritoneal. E eu lembro-me de ter chegado ao Hospital de Faro. Tivemos uma sorte. Diziam horrores do Hospital de Faro. Eu acho que foi Deus nosso, mas tivemos uma sorte com a equipa, o cirurgião, fantástico. Toda a equipa foi fantástica. Mas para mim foi ali assim um bocado chocante, não é? Porque eu estava a trabalhar, vim a correr, acho que foi a viagem mais rápida que fiz na minha vida. Foi essa aí, uma vez que o meu pai teve um infarto e vim com a minha mãe aqui para Santa Marta, que também vinha a 180 e a minha mãe dizia-me assim: então o carro não anda mais. Mãe, já vamos a 180. E neste caso foi chegar ao Hospital de Faro, também fui muito rápido, dentro do possível, e o médico diz: olha, se tivermos que escolher entre a vida do seu filho e da sua mulher,
como é que devemos proceder. Pá, e aquilo para quem vem numa viagem assim a 1000, e eu, por incrível que pareça, não tive dúvidas nenhumas. Digo, se tiver que salvar alguém, um em detrimento do outro salva a minha mulher. Porque eu filhos tenho mais 6 e mulher só tenho esta. Pois. E foi o que me saiu, né? Hoje pensando assim, graças a Deus salvaram-se os 2, Pois. o que foi ótimo, mas uma pessoa ser posta nesta Provação. provação e ter que tomar esta decisão foi ali assim, mas pronto, naturalmente foi o que saiu e graças a Deus correu bem e salvaram-se os 2. Mas esse foi um período muito complicado. E portanto, embora depois o resto da gravidez tenha corrido com naturalidade, a verdade é que os órgãos, como foram todos limpos e todos mexidos, aquilo ficam sempre ali uns resquícios, tem um nome, umas coisas que se criam entre os órgãos, que não sei como é que eles chamam muito bem. Pronto, aquilo depois dá dores. Já tivemos quase um mês lá em Faro, um mês e meio, salvo erro. Eu mudei para lá, o meu escritório veio portátil e tal. E quem é que tomou conta dos 6? Distribuímos-los, como fazemos até quando saímos, vão 2 para uma tia da minha mulher, uns para os meus sogros, os meus pais menos porque têm uma idade já mais avançada, amigos nossos, mas isso temos sempre, graças a Deus, muita gente disponível. Agora, é um encargo muito grande de repente pôr 7 ou 8 crianças na casa de alguém. Não? Então não é? Por isso é que nós os distribuímos. Deixamos 2 num lado, 2 no outro, 2 no outro, 2 no outro. Pois. Porque sim, é mais fácil, não é qualquer pessoa que consegue gerir e exatamente. Tantos. E falavas agora dessa distribuição que fizeste, vocês têm uma rede de apoio familiar que vos dá apoio? Temos muitos amigos também. Cada um dos padrinhos deles também faz essa função quando é preciso. Mas temos... A minha sogra é professora, agora está reformada, não é? Dá muito apoio na parte das explicações, por exemplo, do estudo. Bom, isso é uma que bênção. É ótimo. A minha sogra era professora de inglês, mas o curso é línguas, portanto, inglês, português, tudo o que seja línguas, é com ela. Eles estão entregues, e tudo o que seja também de letras, a minha sogra dá-nos muito esse apoio das explicações. Depois, há um ou outro que tem necessidade de uma outra explicação, em matemática, que é mais comum eles terem alguma dificuldade, mas aí matemática, pouco. Tu és de letras também? Pouco ou quase nada. A minha mulher sabe matemática, e teve matemática também na universidade, mas para dar ali um apoio completo e para que eles... temos tido uma outra explicadora que ajuda. Que ajuda. O meu sogro é professor de ginástica, eles andam todos na ginástica também, assim como a mãe que era ginasta, e portanto também nessa parte da ginástica a minha mulher deixa-os, depois ficam entregues ao avô, que é o grande professor, ajuda. E a tia, que depois até trazem-nos para casa, portanto... Pois, é uma grande ajuda, é uma grande rede, e isso é muito importante. Já ajuda muito a logística. Há um dia por semana em que eles têm música, que é lá no Centro Histórico de Elvas. A minha mãe mora no Centro Histórico e, portanto, vão almoçar muitas vezes à minha mãe, vão para a música a pé, porque é na rua atrás, voltam da música a pé e depois ficam lá em casa da minha mãe até que nós os possamos apanhar. Portanto, temos uma série de facilidades, que é o bom de viver na província também, não é? Neste sentido. Depois também eles têm um ATL, mesmo em frente à escola, os mais novos, da escola primária, que quando saem, que saem mais cedo que os outros, que nos dão também esse apoio, que apanham-nos na escola, levam-nos para a ATL, cuidam logo de os incentivar a fazerem logo os trabalhos de casa. E nós, muitas das vezes, quando os vamos buscar ao ATL, não passam lá muito tempo, mas digamos uma hora e meia, já vêm com os trabalhos de casa feitos. Por volta de que horas é que vocês conseguem ir buscá-los ao ATL? A minha mulher, em regra, vai buscar-los por das 4h30, 5 horas. Eles estão em escolas públicas. 5h30, estão todos em escolas públicas. 5h30. Vocês estão contentes? Sim. Com essa decisão? Estamos. Sim, eu noto, eu percebo essa necessidade numa cidade grande, Lisboa, como no Porto, Coimbra até. Numa cidade como Elvas, não vejo essa necessidade. Também existe lá um colégio privado, que é o Colégio de Saúde Luso-Britânico, que é católico, mas nós, relativamente à fé, achamos que a devemos transmitir em casa. Devemos ser nós a transmiti-la, que não deve ser a escola a ter esse papel na educação dos miúdos. Achamos que devemos ser nós, é uma responsabilidade que nós assumimos, essa de transmissão da fé. Assim como da transmissão dos princípios e valores. Nós, neste sentido,
Eu tenho tido algumas chatices com um e outro professor que querem implementar determinado tipo de ideologias nas escolas, que nós achamos que, sendo nós pais, essa parte da formação dos miúdos tem que ser dada por nós e que a escola se deve abster num sentido ou noutro. Não é? Porque se a escola é tendencialmente laica e é até relativamente proibido os professores falarem de Deus, falarem de Jesus, tal, nós entendemos que também a educação, por exemplo, sexual, somos nós que a temos que dar e não a escola. Achamos que a ideologia de género não deve ser, com a qual nós não concordamos, não deve ser implementada também nas escolas, porque acho que é um assunto, um tipo de formação que deve ficar ao critério da família e dos pais, que educarão nesse sentido como entenderem. E, portanto, vimos a escola mais como uma função pedagógica no sentido escolar. Da formação e não da educação. Formação e não da educação. Da formação académica. Formação académica. Matemática, físico-química, ensinar ciências, ensinar história, ensinar geografia. E como é que têm corrido esses processos de discórdia com outros professores? Como é que tens levado? Eu tenho levado relativamente bem por um motivo. Eu, como sou advogado, estou muito feito ao debate de ideias, não é? E consigo expor as coisas de maneira mais ou menos clara. E os professores também percebem. Percebem isso. Nunca tive assim nenhum problema de maior. Eu próprio... Nenhum braço de ferro. Nunca tive nenhum braço de ferro que se possa dizer braço de ferro. Tive situações já desagradáveis, mas peço uma reunião com o professor, falo com o professor, explico o meu ponto de vista e normalmente acatam. A escola pública lá em Elvas resulta muito bem e eu acho que é muito importante para eles também darem-se conta todo do tipo de pessoas. Na escola primária, o Salvador e o Vicente têm uma série de coleguinhas ciganos, que eu acho importantíssimo que eles tenham contacto com pessoas diferentes, de outras realidades sociais, étnicas, porque isso também ajuda a formá-los nesta parte que eu digo da formação enquanto pessoas, não é? Mais do que academicamente. E ajuda-os a, desde cedo, aceitar toda a gente, respeitar toda a gente, porque o que acontece muito nos colégios privados, e lá em Elvas também, é que nos colégios privados junta-se um núcleo de crianças muito homogéneo. Todos do mesmo estrato social, ou pelo menos tendencialmente parecido, mais ou menos todos com as mesmas convicções e ou educação. E eu acho que isso coarta um bocadinho esta capacidade de escolha. Ou de entender o outro, não é? E de entender o outro. Pois. E ali eles estão sujeitos àquilo diariamente e aprendem a viver com isto com naturalidade, como de resto foi o meu caso. Os meus 3 irmãos mais velhos estudaram os 3 num colégio privado e católico. E depois, já não sei porquê, mas os meus pais entenderam que eu e a minha irmã mais nova estudássemos na escola pública. Coincidentemente fomos os 2 melhores alunos dos 5. Coincidentemente ou não, não é? Porque, pronto, depois em Elvas também é tudo muito mais pequeno, toda a gente se conhece, nós próprios já sabemos, um professor ou outro, se é mais competente, menos competente, mais capaz, menos capaz, e conseguimos, em função disso, dar um reforço adicional em determinada disciplina para não ficar ali nenhuma falha e de alguma maneira comatar algum... Ou seja, acabam por conseguir ser pais dinâmicos na própria comunidade escolar. Sim, não sim, é? sim. Isso é ótimo, não é? Porque realmente quem melhor que os pais para ir direcionando, não é? Também o caminho, que também se faz em conjunto. O que às vezes nos falta é tempo. Pois, claro. Porque eles são tantos, não é? Claro, claro. Imagina, é uma coisa curiosa, porque as reuniões de notas, por exemplo, são todas na mesma altura. E os professores não pensam, e acho que também não têm que pensar, não está mal que seja assim, não é? Marcam, imagina, tudo para amanhã de uma sexta-feira. Para nós é impossível. Porque nós temos 8 e então não conseguimos estar... É objetivamente impossível estar em 8 reuniões ao mesmo tempo, né? E no mesmo horário. Conseguem marcar tudo de seguida? E ou marcamos tudo de seguida, ou os professores também, percebendo, não é, o contexto da nossa família, abrem uma exceção e depois recebem-nos mais tarde e falam um bocadinho connosco quando não podemos ir à reunião onde estão os outros pais todos presentes. Mas pronto, tem que haver aqui sempre uma grande elasticidade neste sentido, né? Uma grande flexibilidade e compreensão de quem... Há mais famílias grandes, como a vossa, em Elvas? Sim. Lá sem em ser casa, os teus irmãos? Sem ser os meus irmãos, porque os meus pais têm 30 netos, né? O meu irmão Vasco tem 8 filhos, a minha irmã Margarida tem 9 filhos também, a minha irmã Marta tem 4 filhos, a minha irmã Sara que ainda não tem.
Mas há mais famílias grandes, sim. Tão grandes, eu só conheço uma, que é um casal da minha... que é um casal da minha comunidade, que são também novos como nós, que é o Miguel e a Hortência, que também já têm 7 ou 8 filhos. Isto sempre entendido como os filhos como um dom de Deus, porque a não ser assim é impossível, não é? Que trazem também trabalho, claro, e encargos. Trazem trabalho, trazem alegrias, encargos. na igual proporção. E dá muito trabalho e é quase... Eu digo isto sem falsas modéstias. Tem que haver um determinado altruísmo neste sentido. Que nós entendemos que não é de nós, não é? Nós, tendencialmente, o que queremos é estar descansados, o que queremos é chegar a casa depois de um dia de trabalho e estar no sofá. E ali não, tens que dar não sei quantos banhos, tens que dar jantares e tal. E é verdade que uma pessoa chega ao fim do dia estourada e acaba por não ter tempo. Acabamos por ter muito pouco tempo para nós próprios, não é? Por isso é que eu... e a Alexandra jantamos muitas vezes depois de lhe dar jantar a eles. Damos os banhos, damos jantar a eles e jantamos sempre relativamente tarde, 9h30, nunca conseguimos jantar muito cedo. É o vosso tempo a dois, então. É o nosso tempo a dois, que jantamos os dois, comentamos o dia um do outro, dos miúdos e tal, já eles deitados, e a dormir às vezes é complicado, porque eles depois estão... Nós temos muitos quartos em casa, mas optámos por os pôr vários por quarto, pelo menos 2, 3 por quarto. O que fez com que ficasse um pai com 2 ou 3 quartos de hóspedes. Porque achamos que é importante também essa partilha. Mas se é importante, por outro lado, eles quando se deitam, estás a ver a macacada. É uma coboiada? Não é? É uma coboiada todos os dias. É o melhor que eles levam da infância. É uma coboiada diária. E, portanto, fazemos as coisas de maneira a estar ali perto, de ir ali mediando a coboiada, que achamos bem que exista, mas que... Sim, mas tem também que ser tem moderada, que ter horários, claro. Como é que eles se dão? Como é que vocês gerem os conflitos dos irmãos? Sim, nós tentamos deixar que eles giram os conflitos entre eles. Ou seja, tentamos ter uma intervenção mínima nos conflitos. Claro que quando... Os rapazes são muito físicos, não é? Os rapazes são muito físicos. E é relativamente raro eles baterem-se, mas acontece às vezes. Sim. A minha Carminho, sendo de rapariga, também é muito física. É? É terrível. É terrível. E com os irmãos ali, aqueles são 4 muito próximos, têm 1 ano de diferença entre eles. A Carminho e o Vicente não chegam a ter 1 ano, têm 364 dias de diferença. E portanto, esses 4, entre eles, são muito cúmplices, mas também brigam muito e discutem muito. E depois, os mais velhos, que estão numa fase esta da adolescência, que é terrível. Eu tenho 3 filhos adolescentes agora. É uma coisa que... Não desejo a ninguém, não. É uma coisa pela qual se tem que passar. Mas quando me diziam que os miúdos na adolescência e depois de criados dão muito mais trabalho, que eu sempre disse, é impossível, já não tens que mudar fralda, já não tens que não sei o quê, já não te levantas à meia-da-noite, já não sei o quê. É um cansaço diferente. Mas é verdade. É muito mais complicado lidar com os filhos adolescentes do que com os filhos crianças, ou bebés até. Pois é. Mas pronto, é um desafio diário que nós tentamos, que nos apoiamos mutuamente uns nos outros e que tentamos ultrapassar. Vocês procuram meios de formação para pais? Não sei se vão assim a cursos ou leem muito, não sei, sobre educação. Não, a minha mulher lê alguma coisa. Eu não tenho tempo para ler. Ou são muito intuitivos? Somos muito intuitivos, somos muito mais intuitivos e aprendemos muito com a experiência vivida. Que é o melhor ensinamento. E se calhar também com a experiência que viveram com os irmãos. Prática, com a experiência que vivemos com os irmãos, eu com os meus sobrinhos, né? Portanto, eu tenho 8 filhos, tenho 21 sobrinhos. Pois, e são mais velhos, são mais velhos que os meus filhos, sim. Pois. Eu tenho sobrinhos já casados, já sou tio-avô. Que giro. E portanto, também tive essa vivência e essa preparação, né? Que era de conviver com os meus sobrinhos. Às vezes, quando o meu irmão queria jantar com a minha cunhada, eu ficava com os meus sobrinhos. Isso foi uma grande escola. Quando a minha irmã queria jantar com o meu cunhado, eu ficava com os meus sobrinhos. E, portanto, essa preparação eu já tinha. Pois. Porque era adolescente eu, na altura, não é? E, portanto, já tinha capacidade de ficar com os miúdos. E, pronto, era um género de um babysitter para... Exatamente. Fui muitas vezes um género de um babysitter para eles. Muito bem. E que pontos-chave é que consideras importantes ou mais importantes na educação dos rapazes e das raparigas? Sim, nós tendemos a não diferenciar a educação de uns e outros. Os pontos-chave
que fixamos para uns, fixamos para outros. Mas são diferentes, não é? Rapazes e raparigas. Mas são diferentes, eles nas necessidades deles também. Não é? Elas... Mas depois tenho a Carminho, que é muito Maria Rapaz. Pois. E então, anda no rugby e tudo, não é? Anda no rugby e tudo, e é muito desembaraçada. Não tem medo nenhum. E é muito giro que houve um torneio aqui em Lisboa em que a convidaram, o vice-presidente lá da Federação Portuguesa de Rugby, convidou-a para ir assistir ao jogo da seleção portuguesa, para ir com elas ao balneário e levar a bola de jogo à árbitra, porque ele entendia que a maneira da Carminho se comportar no campo era o que tipificava a jogadora de rugby portuguesa. Não é? Pequenina, aguerrida, dinâmica, com iniciativa, proativa e muito valente. Não é? E ela, de facto, ela tira só os miúdos, placa-os em grandes, pequenos, seja, não olha para o tamanho deles, não é muito embaraçada e é muito valente nesse sentido. Qualquer dia forcada também. Isso não, porque a coisa é mais restrita, não é? Não conheço é. grupos de forcados femininos, mas estou convencido que ela não teria problema nenhum sim, em pegar uma vaca, por exemplo. Pelo que descreves, tens genica, tem não é? muita genica. E, portanto, não fazemos muito essa diferença. O que fazemos é... A minha mulher é que está mais encarregue da educação deles e de acompanhar mais de perto e mais pormenorizadamente a educação deles e as necessidades deles, porque eu depois tenho que trabalhar, não é? E tua mulher trabalha a meio tempo, não é verdade? Trabalha a meio tempo, também para isso mesmo. Trabalha normalmente de manhã e depois já fica com a tarde livre para os apoiar e ajudar nas atividades. Não sei. É que nós temos os nossos trabalhos, mas a partir de determinada altura do dia tornamos-nos tipo motorista do Uber. Não sendo remunerados por essa atividade, não é? Porque é ginástica, é o rugby, é a escola, é o hotel, é a explicação, é tal. Portanto, aquilo é um rodopio a partir de determinada altura da tarde. Uma coisa louca. Depois até deitar, não é? Portanto, aquele bocadinho em que eles estão na escola é quando nós podemos desenvolver a nossa atividade. E eu tenho uma atividade relativamente exigente em termos de tempo, de prazo e tudo mais, e de responsabilidade. O facto de ela estar a trabalhar a meio tempo permite-me ter mais liberdade neste sentido e ela poder se dedicar mais aos miúdos e a este acompanhamento. Também, é? E a casa também. Claro. Sendo que também esta flexibilidade às vezes tem. Ela agora foi, por exemplo, a uma feira em Barcelona, em trabalho, e eu fiquei cá com os 8, não é? Não há outro remédio. Portanto, tem que haver sempre estas compensações de maneira a consigamos dar conta do recado. E sentes que consegues chegar a cada um? Não sei se tem momentos de filho único planeados. Sinto que conseguimos chegar a cada um. Eu não planeio momentos de filho único neste sentido. Não marco com olha, agora vamos fazer isto. Mas, por exemplo, nos torneios de rugby fazemos por estar um em cada campo, a acompanhar cada um dos nossos filhos nos diversos escalões, que até isso torna complicado, porque os torneios são dinâmicos e é tudo ao mesmo tempo, não é? E nós temos um em cada escalão. Portanto, 4 a jogar ao mesmo tempo muitas vezes, e às vezes 5. E, portanto, distribuímos assim um por cada campo e aí damos um momento de cada filho. E depois, criamos esse momento de cada filho quando eles se portam mal e precisam de alguma correção. Falamos com eles diretamente e aí cria-se esse momento, ou seja, também de forma intuitiva e natural, estes momentos acontecem quando nós, pais, somos chamados a intervir. Ou seja, no sentido que digo, não programo, olha, hoje tenho o meu momento com o Vicente, tenho o meu momento... Mas vai acontecendo. Não, os momentos vão acontecendo, esses momentos, quando é criada essa necessidade, que é criada sempre e em todos. Não é? Quando eles se portam mal ou quando se portam também muito bem. Quando têm uma nota ótima, nós também criamos um momento de os parabenizar, de fazê-los perceber que o esforço vale a pena, que estudar vale a pena, que trabalhar vale a pena. E quando os temos que castigar também, paramos um bocadinho com eles e criamos esse momento do isto não se deve fazer por isto e por isto. Tem muita conversa então com os vossos filhos? Pode vir a ter esta consequência, esta e esta. E portanto esses momentos são criados, não são programados, como quase nada na nossa vida consegue ser muito programado, mas são criados em função das vivências diárias e das necessidades que vão surgindo. E como é que é um dia tipo na vossa família? Assim, dia de semana, não é? Porque fim de semana é sempre mais... Um dia de semana tipo eu levanto-me às 7 da manhã, chamo a Carminho, o Afonso, o Manel e o Francisco, que ali já está na universidade, já não tenho que a chamar.
Os outros dois, embora não devesse ter que o chamar, ainda tenho. O telefone, andam sempre com o telefone e serve para tudo, e se não ter o telefone é um problema. Mas como despertador, não sei como, o dos meus filhos parece que não funciona. Ou eles o metem no silêncio e borrifam-se. E portanto, eu acordo-os, tomo um duche enquanto eles se vestem, porque já são autónomos os 4, enquanto eles se vestem e tal. Saio do duche, preparo mais ou menos o pequeno almoço e os lanches quando vou para a escola. E um bocadinho antes das 8, quando consigo, às vezes vou mesmo em cima das 8 e eles chegam 5 minutos atrasados. O que acaba por ser prático às vezes, porque acaba aquela hora de ponta da escola e não tens que estar não sei quanto tempo. Não é que em Elvas haja hora de ponta, mas naquela hora da entrada, nos 10 minutos imediatamente antes de entrarem, há trânsito, não é? Naturalmente. Então, quando eu saio de casa às 8 e chego à escola às 8h05, que é uma coisa boa também de viver na província, já não há trânsito e eles atrasam-se sempre um bocadinho. Deixo estes 4, volto a casa. Já a minha mulher, à partida, está a preparar os outros 2, que é o Salvador e o Vicente. E depois, quando eu chego, assumo eu o vestir, ou o pequeno almoço, ou o que falta, para ela tratar do bebê, para eu depois também deixar na creche. Se consigo sair com os 3 ao mesmo tempo, é ótimo. Vou por uma volta. Se começa a ficar muito perto das 9, levo aqueles 2 para não se atrasarem. Volto a casa, o bebê tem até às 9h30 para entrar na creche, e depois levo então à creche. Isso é possível em Elvas ou numa cidade pequena como Elvas, porque imagina isso em Lisboa, não é? Para andar de um lado para o outro. Tal, fazer estas voltas. Ali é possível fazer assim e acaba por ser relativamente cómodo. Depois deixo, vou trabalhar. Não é? Normalmente é a minha mulher que vai buscar os que têm que almoçar, alguns almoçam na escola e aquilo funciona muito bem, eles adoram almoçar na escola porque depois têm lá os amiguinhos e brincam durante o período do almoço. Almoçam da escola, então? Ou têm que levar almoço? Não, almoçam lá na escola da mesmo, escola que tem uma mesmo. cantina Sim. porreira e almoçam lá. Pelo menos o Salvador e o Vicente. Sim. Os outros do ciclo almoçam normalmente em casa, ou na nossa, ou dos meus sogros, ou dos meus pais. Temos sempre essa facilidade quando nós, em virtude do nosso trabalho, da nossa agenda também, temos alguma dificuldade maior. Temos essa facilidade. E depois saem da escola, tem o ATL, os que têm ATL, os que não têm ATL têm as atividades. Um dia por semana, por exemplo, têm música, e depois 2 dias por semana têm rugby e outros 2 dias por semana têm ginástica. Portanto, não há dia em que não haja atividades. Isto normalmente é a minha mulher que trata dessas logísticas, de leva e traz. Como já disse, o meu sogro depois, no trazer da ginástica, já traz ele. E eu, quando acaba o meu dia de trabalho no escritório, vou recolhê-los às atividades, levo-os para casa, é orientar os banhos, os jantares, deitamo-los e depois é o tal momento que eu tenho com a minha mulher que jantamos nós, já com as crianças deitadas, e é o bocadinho que temos para falar sobre o dia, sobre os miúdos, sobre... Enfim, para termos um bocadinho ali em casal. Também dormem pouco então, porque se jantam tipo 10... Sim, já estamos 9h30, 10 horas... Sim, eu de antes deitava muito mais tarde e já dormi menos. E não conseguia dormir mais. Houve uma altura que não conseguia dormir mais 4, 5, 6 horas. Não precisava. Hoje em dia já me sinto necessitado de dormir um bocadinho mais. Né? Deito-me mais cedo. Eu de antes conseguia fazer serões a trabalhar com relativa facilidade. Hoje em dia tenho uma dificuldade de louca se tenho que trabalhar à noite. Tenho muita dificuldade mesmo. Ou tem mesmo que ser, ou então... não faço, depois acabamos por não descansar e acordas já cansado. Já acordas em déficit. E todos os dias são isto, não é? Porque isto é todos os dias. E, portanto, torna-se complicado. Quando nós somos mais novos, temos outra força, outra genica. E eu, não sendo velho, já me vou sentindo com menos genica. Já precisas dormir um bocadinho mais. E com menos força, sim. Então, e tendo vocês, os vossos filhos, na escola pública, onde é que gastam a maior fatia do vosso orçamento familiar? Sim, no empréstimo da casa. Portanto, ter uma casa confortável para todos, não é? Sim. Ok. No empréstimo do carro, com as carrinhas de 9 lugares. Claro. Não obstante, tínhamos desconto no IA por sermos família numerosa. O desconto é uma coisa relativa e são carros caros. Portanto, é uma prestação grande. E depois é o supermercado. Pois. A alimentação é tramada. A alimentação é tramada. Depois, claro, gastamos um bocadinho mais de luz que uma família normal, porque somos muitos, não é? Mas eu até acho que não em termos proporcionais.
Pois. Porque falo com uma série de amigos e até com os meus irmãos, comparamos as contas da luz e tal. Este mês gastei muito, este mês gastei menos. E em termos proporcionais, não gastamos assim muito mais que um agregado mais reduzido. Mas pronto, essencialmente, tipo supermercado. Eu posso dizer que o supermercado significa o quádruplo da conta da luz, por exemplo. Pois. Que é a mais cara das despesas fixas. Vocês organizam uma ida mensal e depois os frescos ou vão todos os dias ao supermercado? Vamos pelo menos todas as semanas. Pois. Também não planeiam para o mês, então? Tentamos planear assim, fazemos por produtos. Porque nós, como vivemos em Elvas, Badajoz é muito perto. E há determinado tipo de produtos que em Badajoz é muito mais barato. Compensa. Digo, gel de banho, shampoo, coisas que cá são muito caras, lá são bastante mais baratas. E então fazemos, nem sempre, mas muitas vezes, uma ida mensal a Badajoz, comprar o que lá é mais barato. E depois, mensalmente ou semanalmente, vou eu ao supermercado, essa tarefa cabe-me a mim. Comprar os frescos. Comprar os frescos e as necessidades que se vão fazendo sentir. Mas essa é sem dúvida. A par do carro e da casa, não é? Sim, e depois o supermercado. Mais do que no supermercado, mas depois do supermercado, garantidamente. Depois tens a água, a luz, o gás, a mel. Sim. A mel ou a nós, ou o que seja, porque depois cada um já tem um telemóvel. Pois eu, por acaso, ia-te perguntar, todos eles têm telemóvel? Não, cada um quando chegam à secundária. A partir dos 16, A partir dos 16, mais ou menos. Têm telefone. Eles começam a pedir relativamente cedo, aos 12, 13 anos já todos pedem. Mas não, olha, a Mana só teve aos 16, o Mano só teve aos 16. E então... É a idade lá em casa. Tenho 3... bem, o Manel tem 14 e já tem. Não é? Às vezes isso acontece um bocadinho mais cedo. Quando nós também vemos essa necessidade, porque hoje em dia também é um bocado de comodismo, mas parece que uma pessoa sem o telemóvel já não se sabe desenrascar, não é? Antes nem existia e tudo... acontecia na mesma, não é? Mas se eles saem das escolas, temos que ir buscar aqui, saiu mais cedo, sai mais tarde. O comunicar com os pais comunicar com eles é uma facilidade também para ajudar a gerir. E tem um telefone simples ou um smartphone? O Manel tem um smartphone. O Manel é o que tem 14. É. Olha, a Leonor também tem um smartphone. Mas ela já tem 18, não é? É diferente. E já depois canta e faz gosta de gravar as músicas. TikToks? E tal. Sim, TikToks, acho que também grava TikToks. E vocês têm eu algum sou um bocado tipo... info-excluído, mas estou a par mais das coisas básicas, estou a par. Ia-te perguntar se têm algum tipo de controle parental nos telefones dos vossos filhos, restringem horas? Restringimos horas. O primeiro castigo que surge é ficarem sem o telefone. É o mais fácil de aplicar, por um lado, e também evita aquela dependência que eles às vezes demonstram. Pois. Como é que vocês gerem essa dependência natural que se cria? É assim, portam-se mal, ficam sem o telefone. E eles percebem que sem o telefone conseguem ser crianças normais e felizes na mesma. Não é? Mas quando não se portam mal, não passam demasiado tempo com o telemóvel? Nós, por exemplo, o telemóvel é proibido à mesa, por exemplo. E já fizemos quase como nas escolas, que eu acho que foi uma medida muito bem implementada, que é uma caixa à porta de casa, na entrada, e eles quando chegam... Deixa o telemóvel. Deixar. Em algumas escolas já implementaram isso, eu acho ótimo. Já tentei implementar lá em casa, mas quer dizer, não resulta muito porque eles deixam, mas depois voltam, apanham. Pois. A casa também é grande e aí é difícil controlar neste sentido, não é? Pois. A circulação deles e este tipo de coisas. Mas o que fazemos é obrigá-los a estarmos todos juntos e estando todos juntos, não lhes permitir. Não há necessidade de haver um telefone. Não é? Pois. Estão os pais, estão os irmãos com quem falar. Eu acho horrível, por exemplo, chegar a um restaurante, vês uma mesa com 4 pessoas e cada uma está agarrada ao seu telemóvel, quer dizer, e não falam uns com os outros. E são família, ou são amigos, ou por algum motivo estão as 4 a ter uma refeição junta, não é? Exatamente. E está cada uma no seu mundo, quer dizer, e não há partilha, e não há convívio, e não há... Pois. E nós tentamos evitar isso, embora seja difícil, não é? Mas pronto, limitamos dentro do conseguimos também, não é? Não é fácil. Olha, e em casa dividem as tarefas com eles? Eles têm alguma escala de tarefas? Sim, tentamos. A escala nós criamos, é como tudo, vamos criando à medida das necessidades também, para funcionar também um bocadinho como a responsabilização de determinadas atitudes. Por exemplo, não é que seja um castigo, porque faz parte das obrigações deles, fazem parte da nossa família e, portanto, têm que contribuir. Pedimos mais até, ou exigimos mais isso aos mais velhos. Aos mais novos não exigimos tanto. Mas o Salvador é arrumadíssimo e adora arrumar, que não é o mais novo. Maravilha!
é arrumadíssimo e gosta imenso, por exemplo, de pôr as taparoeiras, casar com as Da tampas, ordem. não sei o quê. Gosta da ordem. Gosta da ordem, é muito organizado. Gosta muito de arrumar a louça, os copos, tá? Sem nós dizermos nada. A Carminho dos mais novos também ajuda. E o Vicente e o Afonso nós pedimos também, não é? Os mais velhos já é um sacrifício que nós temos que lhes impor, porque esses puderem não fazem já nada, não é? Claro. As complicações da adolescência têm sempre imenso que fazer, têm sempre estão coisas sempre muito muito mais cansados. importantes, precisam sempre descansar muito porque tiveram um dia extenuante. Enfim, Sim. os adolescentes. E esses temos que forçar, não é? Portanto, dizendo, olha, hoje tiras tu a louça da máquina, hoje pões tu a louça da máquina. Depois, claro, eles preferem todos tirar a louça da máquina do que pôr, porque pôr implica passá-la por água, passar uma esponjinha, e então, não, mas eu ontem pus, e porque é que não sou eu hoje a tirar? E não sei... Porque os pais entendem que tiras. E tiras. Pronto, e eles tiram. Boa. Olha, e em relação à parte escolar, eles são miúdos que são esforçados e que chegam lá, quer dizer, sem ter que se andar em cima, ou vocês têm que mandar estudar, mandar fazer? Cada filho é um filho. E eles são todos diferentes. Não obstante nós darmos a todos a mesma educação, tentarmos transmitir a todos a mesma fé, os mesmos princípios, os mesmos valores, eles, cada um é um ser, não é? Eu gosto de dizer que os filhos não são nossos, os filhos são de Deus, não é? Nós damos-lhe vida e temos a responsabilidade de os educar para essa vida. Mas a vida é deles e cada um deles tem o seu feitio, não é? E, portanto, há uns mais trabalhadores, a quem nós não precisamos dizer vai estudar, vai fazer os trabalhos de casa, porque eles próprios sabem, nós incutimos isso a todos, não é? Depois há uns que fazem e outros que não fazem. Ou seja, claro. a retórica que nós damos é igual para todos. Assim que chegam a casa, se não fizeram no ATL, fazer os deveres, depois então brincam e depois, se tiverem tempo, banho e tal, e jantam, e se tiverem tempo, vêem um bocadinho de televisão. Há uns com que temos que insistir mais e outros com que temos que insistir menos. Grosso modo, temos que insistir um bocadinho com todos. Não há nenhum que tenha essa predisposição, pelo menos ainda não tive essa sorte, que tenha essa predisposição para estudar porque sim, porque quer aprender mais, porque ele... A Carminho é muito estudiosa e muito aplicada, o Afonso também, o Afonso especialmente na música, porque depois eles até, por exemplo, o Afonso, eles todos estão no ensino articulado, mas era raro o que vinha da música e se punha em casa a tocar. A Leonor fazia isso, tem essa queda para a música, canta em hotéis, canta não sei o quê, e às vezes eu já não podia ouvir aquele piano, porque chegava a casa, punha só piano, e era o tempo que tinha livre era para aquilo, punha-se a cantar ao piano e a tocar ao piano. É um bom hobby. É um bom hobby. O Afonso também faz isso quando vem das aulas de viola, mas os outros, por exemplo, não. E quer dizer, eu também acho que dizer, olha, vai tocar piano, vai ensaiar viola. Vamos acompanhando as audições, vamos falando com os professores. Se o professor faz notar que é preciso um trabalho extra, nós fazemos esse forcing. Agora, o estudar, todos têm que estudar as várias disciplinas, não é? E, portanto, nós tentamos fazer, porque quase todos temos que quase obrigar a sentar, a estudar, perguntar se já fez, se tem, se não tem trabalhos de casa, se quando é que tem testes, e se tem testes, marcar as explicações com mais intensidade. A minha mulher muitas vezes tenta-se a sentar com eles, ou irem à minha sogra para ter a explicação e preparar o teste X, Y ou Z. Temos que fazer essa gestão, e isso faz só perguntando, tens que estudar mais, tens que estudar menos? Estudar tem que estudar sempre, não é? Sim. Mas fazendo esse acompanhamento... Claro, com cada um. E na medida de cada um. Mas, sim, quase todos têm que ser quase obrigados. Também para ensinar o espírito do trabalho, não é? Que vocês também com certeza dão o exemplo, mas não é só por exemplo, acho que ainda é preciso ter conversinhas com eles. Ainda é. Porque eles às vezes desvalorizam um bocadinho, como este trabalho nosso de pais é uma rotina diária, eles tendem a desvalorizar um bocadinho isto. Não é? Não custa nada. Às tantas parece que não custa nada. Quer dizer, e é verdade que nós criamos uma determinada rotina e um determinado espírito para a coisa que parece que não custa, mas custa. Claro. Não é? Nem sempre apetece. E nem sempre apetece. E nós fazemos muito ver isto. Hoje não me apetecia ir convosco para Sevilha, para o Rio. E tem que ir. E os pais, se calhar, gostavam de estar no fim de semana a descansar em casa e não fomos para aqui, ou ir para Lisboa, ou vir para acompanhá-los nesse sentido, não é? Às vezes, se calhar, não apetecia ter que me levantar todos os dias, porque tenho alguma flexibilidade de horário, e dizer assim, olha, não, hoje apetece-me ficar na cama. E poder ficar. Não posso, porque tenho que os levar à escola, tenho que não sei o quê. Portanto, transmitir-lhes isto também. Nós, os não pais... Não somos só à vontade, não é? Não somos só à vontade. Não. Há muita coisa que nós fazemos por vocês,
que também não nos agrada, mas temos que fazer. Certo. Não é? E os castigos é uma delas. Eu detesto castigar os meus filhos. Mas é um mal necessário, digamos assim, para que eles daqui a amanhã sejam pessoas bem formadas e educadas e tudo mais. É muito raro bater-lhes, assim, fisicamente. Às vezes sai, às vezes perde a cabeça. Mas eu sinto-me tão mal quando isso acontece. Muito mais que eles, porque eles depois choram e tal, mas ao fim de 5 ou 10 minutos passou. Eu levo o resto da noite e se calhar, se for preciso o dia a seguir, com aquilo na cabeça e a sentir-me mal por causa daquilo. Portanto, são males necessários e que nós fazemos questão de lhes transmitir, que o que fazemos é com a intenção de que seja para o bem deles. Pois. Nós pais também erramos, não é? Muitas vezes. E quando erramos não temos problema nenhum de lhes pedir perdão. Não é? Quando exageramos no castigo, quando mandamos um grito por alguma coisa que se calhar não justificava esse grito, assim como não temos problema nenhum em corrigir, seja à frente de quem for. Eu uma vez tive uma professora minha, quando eu era miúdo, que na feira da criança estava com um filho meu que fez uma asneira qualquer que eu achei relativamente grave, e dei-lhe uma palmada no meio da feira da criança, no rabo, que estava todos os pés do chão. E ficou assim tudo muito espantado a olhar, e essa professora depois veio ter comigo e disse-me: olha, eu gostei muito de ser sua professora e fiquei muito contente com a sua atitude aqui, porque não há altura para educar, não se escolhem alturas para educar. Aquela do, espera aí, quando o teu pai chegar já vais ver, ou espera aí que quando chegarmos a casa já falamos. Nós entendemos que as correções têm que ser dadas no motivo, no momento certo, não é? Porque senão deixam de produzir o efeito que nós desejamos. E uma simples palmada não tem que doer, logicamente. É só para eles associarem que aquele comportamento não se deve ter. Não é? Boa. Falando agora aqui um bocadinho do teu trabalho, como é que um homem que cresceu com o pé na agricultura foi parar ao direito? Também não sei muito bem. No 11º ano, não sei, fazemos aqueles testes tipo psicotécnicos. Né? Sim. E eu dava agronomia e a seguir educação física. Pronto, e então foste parar a direito. E então fui para direito. Não sei, eu nunca gostei muito de matemática. Nunca fui muito dado às ciências, fui sempre muito mais dado às letras. Eu sempre gostei imenso de história, adorei filosofia, tinha interesse mesmo. Às vezes dou por mim a discutir com colegas, que é raro, até já na minha fase era raro gostar-se de filosofia, gostava de ler Kant, gostava de resto eram as obras que nós tínhamos que ler em filosofia, mas interessava-me mesmo por aquilo. E foi um bocadinho também pela questão do gosto das áreas, mais das letras e das humanidades do que propriamente das ciências. Depois, quando estás em humanidades, humanidades, no grupo do 10º ano, aí comecei a pensar, dentro das humanidades, o que é que eu gostava de ser. E eu gostava de ter sido duas coisas. Ou advogado ou diplomata. Sendo certo que fui para direito, e direito daria paz para ambos. Só que ao ter sido pai no primeiro ano da universidade, a parte da diplomacia, ou seja, eu quando falava em diplomata dizia embaixador, uma carreira assim, nesse estilo. Eu acabei o curso com 3 filhos e, portanto... Sim, já não seria tão fácil andarem de um lado para o outro. Ir de um lado para o outro, com os miúdos atrás, trocar de colégios, não sei o quê, também pensado em função deles também, não é? Pois. Sim, portanto, foi uma decisão que foi caminho sendo feito. Direito. Eu tive um irmão do meu pai que estudou Direito há 2 anos. Eu tinha um professor de Direito Administrativo, que é o nosso Presidente da República, que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que estudou com esse meu tio, José Manuel, que foi Presidente da Federação de Rugby, que faleceu agora recentemente. Mas o meu tio andou na Faculdade de Direito, na mesma que eu, na Clássica, mas assim, acho que 6 meses, não chegou a 1 ano. Não é? Mas acabou por tirar a publicidade numa altura conturbada, que foi na altura do 25 de Abril. Nós somos quase todos conservadores e tendencialmente de direita. Esse meu tio era absolutamente de esquerda, ou seja, era quase antagónico, mas era uma ótima pessoa, aliás, das melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Esteve preso, inclusive, na altura do 25 de Abril, por se manifestar contra o Estado Novo e tudo mais. Quando a nossa família é tudo muito mais conservadora e tudo um bocadinho mais, pelo menos, centro-direita. E
esse meu tio teve essa experiência, mas quer dizer, isto nem sequer foi-me transmitido, porque ele depois fez a vida toda em publicidade e eu não sei. Fui para Direito, o primeiro ano foi assim uma adaptação difícil. Eu tinha notas muito boas, fiz uma frequência de constitucional e tive 6, de 0 a 20. Pois. Uma vergonha. Ou seja, a exigência disparou uma loucura. Do 12º ano, acabei com a média 16,8 ou assim, uma média razoável. Depois para a universidade, o que eu estudava não chegava nem de perto nem de longe para teres um 10 na universidade, não é? Então tive que aprender a estudar quase na universidade. E fui gostando das matérias, gostei muito do curso, via-me muito na vida prática a fazer o que faço e gosto muito do que faço, porque eu acho, em quase todas as profissões, mas especialmente na minha, se não se tiver vocação para aquilo, é uma grande chatice. Deve ser uma chatice terrível. Não é? E eu gosto imenso do que faço, acho que tenho vocação para isso. E mais do que para isso, acho que tenho vocação para ser pai. Eu sou pai por vocação e advogado por necessidade. Pois. Porque consegues equilibrar bem profissão e família, carreira, família? Consigo. Porque o meu pai será meio vou dizer isto, mas é uma frase que eu trago comigo, ou sempre trouxe, que é: a escolha mais importante que o homem faz na vida é a mulher com casa. E eu acredito muito nisso, não é? Porque a minha mulher é uma valente e é nesta parte de se eu consigo ter estes filhos todos é porque ela está lá, não é? Porque senão seria impossível, como disse ela, agora esteve numa feira, estive aqui 3 dias. Tu sentiste o peso? Eu senti o peso. A exigência. Pois. E é um bocadinho também como o trabalho do advogado, que muitas vezes não se vê e as pessoas, por não se ver, não se dá valor. O trabalho da mãe também, muitas vezes, por não se ver, ou por ser rotineiro, ou por ser uma coisa que, a priori, já se lhe exige, que vai aparecendo feito, parece que não dá trabalho, mas dá muito trabalho. E eu tento valorizar muito isso. Às vezes, se calhar, não valorizo tanto quanto deveria. Está aqui dito, fica aqui gravado. Mas tento valorizar. Tu a valorizares o trabalho da tua mulher. Muito bem. Olha, como residente de Elvas, qual é a tua visão sobre o desenvolvimento da cidade, as oportunidades para as futuras gerações? Sim, eu tenho uma visão um bocadinho crítica, e não queria aqui politizar muito a entrevista, não é? Mas isto também tem a ver com políticas e com medidas que se implementam. É a tua visão, não é? É a tua opinião e a tua visão. Nas cidades. Mas eu posso explicar isto de um ponto de vista muito prático. A minha turma do 1º ao 9º ano, que foi a mesma durante aquele percurso escolar todo, durante 9 anos, éramos 32. Vivemos 4 em Elvas. Okay? Em termos percentuais, isto acontece porquê? Porque não há mercado de trabalho, há um mercado de trabalho muito limitado em Elvas. E, portanto, das duas uma. Ou segues uma carreira tua enquanto profissional liberal e consegues viver relativamente bem, porque também as casas são mais baratas, o custo de vida é mais barato do que é aqui em Lisboa, ou estás votado. Em Elvas existe uma grande dependência, seja do município, seja de apoios sociais, seja... O município emprega um disparate de gente, não é? E tu não podes acabar de te formar e dizer assim, qual é a tua ambição? É ir para a Câmara de Elvas ser operador de não sei o quê. Pois. É a saída que as pessoas veem, não é? As empresas cada vez menos se instalam lá, sendo que sendo uma cidade de fronteira, tem essa possibilidade de abrir o mercado de Espanha, que é 6 vezes Portugal, não é? Nós ao lado de Elvas tem 20 mil habitantes, Badajoz tem 200 mil. Portanto, e está ali a 5 minutos. Pois. Não é? Portanto, é todo um mar de oportunidades que eu acho que tem passado um bocado ao lado e que não permite que os jovens se fixem em Elvas. Não é? Por exemplo, agora tens o TGV, não é? Vai trazer mercadorias supostamente de Madrid para fazer o troço de Lisboa a Madrid. Vai passar no Caia, que é a fronteira entre Elvas e Badajoz. Onde é que ficou a plataforma de logística? Em Badajoz. Não sei quantos hectares, tal, empresas. A Amazon fez lá um polo enorme, que não sei se chegou a abrir, mas pronto, se não abrir, há de abrir. E nós acabamos um bocadinho por ser quase satélite de Badajoz. Eu tenho muita pena que seja assim, não é? Porque sou muito honrado da minha Portugalidade. E serias homem para dinamizar aquilo, já percebi.
Pelo menos para ajudar. Boa. É assim, é porque ser pai de tantos filhos não me permite grandes... Sim, eu também não sou muito ambicioso nesse sentido. Gostava que a minha cidade tivesse uma vida diferente, que as pessoas tivessem mais qualidade de vida. E mais amor à própria cidade para lá ficarem. E mais amor à própria... isso, não é? Só que tu podes ter todo o amor do mundo. Claro. Mas se não tens maneira de pôr comida na mesa... Claro, não é só amor e uma cabana. A necessidade suplanta claro. o amor que se possa ter. À pátria. Ou então não, então optas por viver de maneira mais lírica ou mais... não sei. Pois. Viver pior por um amor, não é? Sim. Eu nisso gosto muito da minha cidade, gosto muito do meu país. Porque se tivesse que emigrar também teria emigrado, não é? Também eu faria. Claro. Por uma questão de necessidade, porque eu mais que o meu país prezo a minha família. E portanto, eu tenho que dar condições à minha família. E portanto, em Elvas, em Évora, em Lisboa, em Coimbra, em Badajoz. Ou em Badajoz, é onde tiver que acontecer. Se bem que hoje em dia o mundo também é assim tão global, permite-nos movermos mais facilmente. Tenho clientes de Lisboa, tenho clientes de Madrid, torna-se um bocadinho de Córdoba, tenho muitos clientes espanhóis também, pela questão da fronteira, e também é o que me permite o estar ali perto da fronteira, eu falar muito bem o espanhol, permite-me também ter um volume de trabalho maior. Boa. E um bocadinho mais especializado neste sentido, e pronto, mas consigo viver em elas, porque se não conseguisse, adoro a minha cidade. Eu gostava que ela tivesse dinamizado de outra maneira, como não está. A nossa zona industrial, acho que tem uma indústria. Numa zona industrial inteira, o resto é comércio e serviços. Portanto, eu acho que podia ser feito muito mais neste sentido de criar incentivo ao investimento em Elvas, o que criaria empregos, o que permitiria os jovens como eu, que tive a possibilidade de me fixar lá, de se fixarem lá, como os outros 28 colegas meus não tiveram. Não é? Uns estão em Lisboa, outros emigraram, outros estão no Porto, outros estão em Coimbra, outros estão em Beja, até inclusivamente. Portanto, custa-me um bocadinho que a minha cidade não tenha condições ou não crie condições para que nós, elvenses, possamos lá fazer vida e estabelecermos. No meu caso consegui, não é? Mas há muitos que não conseguem ou que também não correm esse risco, não é? Também. Certo. Porque é um risco. Pois é, então não é. Boa, então em jeito de conclusão vou-te fazer 3 perguntas de resposta rápida. Okay. Que sugestão é que darias àqueles para os quais não é óbvio priorizar e apostar na família? Que vale a pena. Boa. E o que arrisquem, experimentem que vale a pena. Boa. E o que é que a família que construíste te trouxe? Trouxe muito trabalho, mas um orgulho e uma satisfação proporcionalmente muito superiores ao trabalho e às dificuldades que trouxe também. Muito bem. E uma palavra que define a vossa família? União. Muito bem. Está feito. Fé, amor. Já são 3, mas são as 3 válidas. Francisco, obrigada. Gostei imenso de conhecer a tua perspectiva, a tua família. Obrigado, e a tua realidade. No próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.